Lamentações, capítulo 3. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor? Três, 21 a 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Quando nós lemos, quando você vai ler esse livro de Lamentações, é um livro pequeno. São 3 capítulos só. E é um livro de lamentações mesmo. Ele tem o nome dele que representa o que ele realmente quer falar. Lamentações de Jeremias. E esse livro de Jeremias é um poema fúnebre. É um poema fúnebre, é um poema que foi dedicado a Jerusalém, a antiga capital de Judá. O templo foi destruído. Eles já não tinham mais reis. O povo foi levado cativo, foi levado embora. E havia uma tristeza muito grande no coração de Jeremias, embora Deus havia falado para Jeremias: Jeremias, profetiza sobre o povo, profetiza para que esse povo possa se arrepender dos seus maus caminhos, profetiza, Jeremias, para que eles possam voltar para o caminho sobre modo excelente, me servir. E o povo não ouviu, embora Jeremias, ele soubesse de tudo que estava para acontecer, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste com tudo que tinha acontecido, porque, claro, era o povo dele também. Ele conhecia os jovens, as crianças, os adultos, ele conhecia o povo. E ele sabia o que aquele povo estaria enfrentando ali. Ele ficou muito triste ao ver a humilhação e o sofrimento daquele povo. Se ele ser levado cativo, se ser levado preso para outro lugar, para outro país, para outra terra, é muita humilhação, é muito sofrimento. Você deixar a sua terra, você deixar o seu povo. E assim aconteceu com esse povo, o qual Jeremias já havia profetizado, avisando para que voltassem para Deus. E nós podemos ver que mesmo enfrentando tanta dor, tanto caos, Jeremias, ele não se esquecia de quem era o seu Deus. Ele no primeiro capítulo, ele está choramingando, no segundo, mas quando vai chegando no terceiro, ele já vai se alegrando mais. Ele vai dizendo, ele não esquece quem era o seu Deus. Ele enxergou um raio de esperança no meio de toda a dor, no meio de todo o pecado e toda a tristeza que os rodeava ali. Ele enxergou um raio de esperança. Não, mas não precisa ser assim, não precisa ficar desse jeito, não precisa. Eu creio que nesse momento ele olha para o céu e ele diz: eu quero trazer a memória. Está tudo muito triste, está tudo muito desolador, é muita destruição, é muito sofrimento, é muita humilhação, mas eu quero trazer a minha memória, eu me recuso a esquecer dos feitos do Senhor, eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, quem Deus é em nossas vidas. Nós não podemos esquecer das suas promessas, senão nós andaremos robotizados, tristes, amargurados, sem paz, sem esperança, se nós esquecermos quem é Deus e as promessas e tudo aquilo que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. No sábado, sem ser ontem, o sábado atrasado, dia 18, a juventude saiu às ruas para fazer um impacto evangelístico. E uma das adolescentes, ela fez uma caixinha, tipo uma caixinha de promessa, uma coisa muito bonitinha.
E essa caixinha tinha por título Motivos para Continuar. O que você precisa? Aí tinha um espaçozinho, tinha assim, preciso de paz, de amor, de esperança e de alegria. E o que nós pudemos notar, que a esperança estava indo embora. Aonde nós parávamos, que as pessoas viam a caixinha, não, eu preciso de esperança. Chegava outro, não, eu preciso de esperança, eu preciso de esperança. E assim foi. Ela tinha feito 80 versículos, né? Eram uma média de uns 20 versículos para cada caixinha, e da esperança ela foi toda embora. Foi isso que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o povo está andando pela rua, sem esperança, sem esperança. O tempo inteiro eles perguntavam assim, a esperança acabou? Não, a gente falava, não, a esperança não acabou. A esperança continua firme, porque a nossa esperança está no Senhor. Mas foi algo que nos impressionou, nos deixou impressionados com tantas pessoas sem esperança andando pela rua. Por isso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que nos fala sobre esperança. Eu gosto muito do versículo que diz assim, que Deus não nos deixa envergonhados na nossa esperança. Ele não nos deixa, quando a nossa esperança está firmada no Senhor. Ele não nos deixa envergonhados na nossa esperança. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Meu Pai celestial, lendo a Tua palavra, nós já adoramos a Ti. Rendemos louvor ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E nessa hora, Senhor, quando nós paramos, Deus, nós paramos agora para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer a memória, sim, de cada um de nós, aquilo que nos dá esperança, que a esperança que o Senhor que tem para nós, que nós possamos vivê-la de acordo com aquilo que o Senhor tem, as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala comigo, fala aos nossos corações. Nós repreendemos no nosso meio qualquer espírito contrário ao Teu, Senhor. Traz as mentes cativas ao Senhor Jesus, nessa hora que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A nossa memória, gente, é algo assim que é impressionante. Ela armazena, nós temos aqui um armazenamento de arquivo pessoal. Nós lembramos de muitas coisas. Lá tem muitas coisas registradas, tem momentos bons e tem momentos ruins registrados na nossa mente. Coisa que nós lembramos, que nós gostamos de lembrar, e coisas que lembramos que não gostamos de lembrar, né? Mas há momentos bons registrados na nossa mente com a nossa família. Há experiências maravilhosas que temos quando nós lemos e absorvemos a palavra do Senhor. As lutas que Deus reverteu em vitória, nós também podemos nos lembrar disso. O nascimento de um filho, o dia de um casamento, o primeiro emprego, a formatura. Isso são bons momentos que ficam registrados nas nossas mentes. E nos momentos de dificuldade, meus irmãos, nós precisamos recorrer a esses pensamentos. Porque se nós não tomarmos cuidado, quando chegar o momento de dificuldade, o momento de angústia, só virão pensamentos ruins. Nós precisamos trazer a nossa mente cativa ao Senhor Jesus para não deixar que a nossa esperança se esvaia. Nos momentos de dificuldade, devemos recorrer a essas recordações para ter esperança que dias melhores virão. E que tudo passa, tudo passa. E o mesmo Deus que nos ajudou até o dia de hoje, continuará sendo o nosso auxílio, continuará sendo o nosso ajudador, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que peleja por nós. É assim. Esperança, o que é esperança? Esperança é o ato de esperar e ter fé, a expectativa de conseguir um bem que se deseja e perseverar confiando no futuro. Biblicamente, a palavra esperar pode ser interpretada como confiar no poder de Deus que nunca falha.
nós podemos confiar no poder de Deus que nunca falha. Céus e terras poderão passar, mas as palavras do Senhor, elas não passam. Se o Senhor prometeu, é certo que Ele fará. Meus irmãos, existem alguns tipos de memória que nós temos, né? Quando nós somos pequenos, que nós aprendemos a andar de bicicleta, a gente anda de bicicleta o resto da vida. Aprende e anda. Você aprende a tocar um instrumento, você toca ele, mesmo que mais para frente esteja um pouco enferrujado, mas você ainda tem lembrança de como você tocou aquele instrumento. Nós temos uma memória curta, às vezes, e podemos nos lembrar do que nós nos vestimos no dia anterior. Temos memória de longo prazo, memórias de anos, de duração, de meses. E existem algumas coisas que precisam ser observadas para que na nossa memória nós possamos ter boas esperanças. Quando, lá em Efésios capítulo 6, fala de nós termos na armadura o capacete da salvação. É tão importante nós podermos guardar a nossa mente. O capacete, sabe, o inimigo, muitas vezes ele não pode tocar em nós, mas ele atira flechas para que ele possa nos contaminar a nossa mente. Por isso que nós temos que orar ao Senhor, para que o capacete da salvação seja ajustado em nós, para que nossos ouvidos estejam blindados, para que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo nos diz, para que aquilo que o Espírito Santo nos encoraja a viver. Então, algumas coisas que precisam ser observadas para ter boa esperança. Primeiro, cultivar bons pensamentos. Cultivar bons pensamentos. Se nós tivermos na nossa mente, a gente para pensar, só lembrar de coisas ruins, só lembrar de problemas que estão acontecendo, ou então, só ficar pensando nas más notícias que estão rodeando o mundo. O mundo jaz no maligno, meu irmão. O mundo jaz no maligno. Não espere boas notícias que vêm do mundo, não. Mas espere boas notícias daquilo que Deus tem na sua palavra para falar conosco. Então, vamos guardar os nossos pensamentos para que nós possamos cultivar bons pensamentos. Paulo, em Filipenses 4:8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Às vezes a gente está deixando mentira fazer morada na nossa mente, e que vai trazendo desesperança ao coração. Tudo ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, retire da sua mente aquilo que é mentira, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é bom de pensar. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos de encher as nossas mentes com louvores. Hoje a gente já às vezes fica tão intertido com o negócio de celular, das redes sociais, e para de ouvir louvores. Vamos ouvir os louvores, vamos entoar louvores, encha a sua casa de louvores. Porque às vezes uma música que não é uma música que foi dedicada ao Senhor, só ao tocar vai trazer tristeza no seu coração, vai trazer desesperança. O que é aquilo que está ocupando o seu pensamento? O que é que está ocupando o seu pensamento de tal forma que tem roubado a sua esperança? Então vamos cultivar bons pensamentos e afastar os maus pensamentos. A gente tem que cultivar os bons e afastar os maus. O apóstolo Paulo nos exorta a fixar o olhar no futuro. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, está lá em Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala assim: olha, eu estou me esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, meu irmão, nós não temos jeito mais para dar, não. Nós não temos. Nós precisamos pedir a Deus que possamos seguir adiante. Paulo tinha razões para querer esquecer o seu passado. Todos nós temos, né? Paulo, uma das coisas que ficou muito forte na vida de Paulo foi ele ter concordado, antes dele entregar sua vida ao Senhor Jesus, ele ter concordado com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Foi ele que concordou, foi ele que autorizou que o rapaz fosse apedrejado. Eu imagino como se ele não clamasse isso a Deus, para que ele esquecesse das coisas que para trás tinham ficado, e para avançar adiante, ele ficaria preso ali no passado. Todos nós já fizemos algo de que nos envergonhamos, e vivemos a tensão do que já fomos e do que queremos ser. Quem aqui nunca? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás e não fazer isso, e consertar isso. Nós não temos como. Então vamos pedir ao Senhor para afastar os maus pensamentos de nós. Eu arrependi, eu confessei, eu pedi perdão, as coisas passaram, eu não tenho mais jeito a dar? Vamos fazer como Paulo, vamos avançar para as que diante de nós estão. Entretanto, como a nossa esperança está em Cristo Jesus, nós podemos esquecer a culpa do passado e olhar para frente, para o que Deus nos ajudará a ser. Nós estamos em Cristo Jesus, agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós podemos sim olhar para frente, para aquilo que Deus nos ajudará a ser. O Senhor transforma as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Ele levanta o pobre do monturo e o faz assentar entre príncipes. Deus é Deus que muda história, situações. Deus é Deus de milagre. Então, vamos estar com a nossa esperança no Senhor e esquecer da culpa do passado. Não fique preso ao passado. Antes, cresça no conhecimento de Deus, concentrando no relacionamento que Ele tem com você, ou Ele quer ter com você agora. Entendendo que você confessou o pecado, você foi perdoado. Então, caminhe em direção a uma vida de fé e uma vida de obediência. Vamos deixar as coisas para trás. Você pode esperar uma vida mais completa e significativa por causa da esperança que há em Cristo Jesus. Nós podemos esperar uma vida mais completa e significativa por causa da esperança que temos em Cristo Jesus. Nós precisamos de lembrar das coisas boas do passado, isso sim. De culpas não, mas coisas boas do passado. Devemos lembrar a cada momento de milagres realizados em nossa vida. Eu acho muito interessante que Deus muitas vezes lembrou Davi, de onde Ele o tirou e de onde Ele colocou. Lá em 2 Samuel 7, 8 e 9, Ele fala assim: olha Davi, eu te tomei de trás da malhada, de trás de outras ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus estava lembrando para ele: lembra, Davi, da onde eu te tirei? Lembra onde eu te coloquei? Lembra onde o teu nome chegou, por causa do meu nome, por causa daquilo que eu fiz na sua vida? Nós precisamos nos lembrar sempre de onde Deus nos tirou. De onde Deus nos tirou, coisa boa.
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora nós já não estamos mais sozinhos. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor conosco. O que seria de sua vida se o Senhor não intervisse na sua história? O que seria? Lamentações 3 nos diz: as misericórdias do Senhor, por causa das misericórdias do Senhor, Ele transformou as nossas vidas. Promessas que precisam ser lembradas para nós nunca perdermos a nossa esperança. Promessas que precisam ser lembradas. Primeiro, a promessa de salvação. João 3,16, o Senhor de Deus, o livro de João nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, foi um propósito de Deus para nós, para a remissão dos nossos pecados, para que Jesus morresse. Ele substituiu antes o estilo de sacrifício que era feito com animais para perdão do pecado. Jesus se colocou no lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele se colocou no lugar, e por causa da sua morte, o seu sangue foi derramado, e aquele sangue que foi derramado ali naquela cruz, ele nos purifica de todo pecado. E quando nós somos perdoados do pecado, porque nós arrependemos dos nossos pecados, porque quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus inundar a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando aquilo que nós precisamos consertar as nossas vidas através da revelação da sua palavra. E nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, e Ele, através do mover do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, vem o arrependimento, vem a mudança de vida, porque não tem como você aceitar Jesus e continuar com a vida do mesmo estilo. Não tem. A nossa vida, ela é antes de Cristo e depois de Cristo. Tem um marco na nossa vida. Nós aceitamos Jesus, a minha vida vai ser diferente. Porque Jesus hoje, Ele faz parte da minha vida, e o que eu era antes, agora eu me envergonho de ser, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida e salvação. São promessas que Deus tem para nós, para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus 28, Ele nos dá a promessa. Nós precisamos lembrar das promessas do Senhor para termos esperança. Ele nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você pode dizer todos os dias? Todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é motivo ou não para termos esperança? É motivo para termos esperança, Ele está conosco. O Salmo 23, versículo 6 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão. Você está andando, isso é promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Você está andando e a bondade e a misericórdia do Senhor estão te seguindo. Nós precisamos lembrar das promessas do Senhor nas nossas vidas. Precisamos lembrar que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. É promessa do Senhor. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a noiva. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E a trombeta vai soar, meu irmão. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que não estão preparados para subir ficarão. Por isso nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos buscar ao Senhor, arrepender dos maus caminhos, entregar a nossa vida, seguir pautado conforme a palavra do Senhor, para que no dia de Cristo nós possamos ser levados, como diz lá em Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim:
porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor, para sempre, é eterno. Às vezes, para nós que somos finitos, fica difícil pensar no infinito, porque na nossa realidade tudo acaba, mas a eternidade ela é eterna, não acaba. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Se esperarmos somente em Deus somente aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É bom ter o Senhor aqui. Aqui nós estamos na caminhada. Aqui nós estamos andando no deserto rumo a Canaã celestial. Estamos no deserto, sim. Mas no deserto tem demônios e feras tem demônios e feras, mas há anjos que nos servem. E nós vamos vivendo, e Deus vai nos ajudando. Por isso nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Quando nós começamos a recitar as promessas do Senhor, o nosso coração se enche de esperança. Nós precisamos lembrar de que somos lembrados. Olha que coisa! Nós precisamos lembrar que nós somos lembrados. Além da salvação e da presença constante do Senhor nas nossas vidas, estamos escritos, guardados na palma da sua mão. Lá em Isaías 49, versículo 15 a 16, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadece dele, do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Às vezes nós esquecemos do Senhor, mas Ele não se esquece de nós. Quando eu estava aqui falando da salvação, antes de passar para o próximo tópico, eu quero fazer um desafio muito grande. Se você entrou aqui nessa noite, hoje, ou você que nos escuta pela internet, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não saia daqui sem fazê-lo hoje. Não durma hoje sem entregar a sua vida ao Senhor. Entregue. A melhor decisão na vida que nós podemos tomar é entregar a nossa vida ao Senhor, entregar o controle das nossas vidas a Ele. Nós temos uma aliança, Ele tem uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com Ele. Nós somos dele, e Ele é nosso, quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós não vivemos mais sozinhos, nós temos o Senhor. A nossa esperança na palavra de Deus não é vã, pois fiel é o que prometeu. Você está gravado, o seu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Pode uma mulher que amamenta esquecer seu filho? Se acontecer de esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Por isso nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos aquietar o nosso coração, dizer como o salmista dizia: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele conversava com a alma dele, fala assim: olha, não fica assim não, porque Deus já fez tantas coisas, e o mesmo Deus que já fez, Ele fará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A nossa esperança, ela tem que estar no Senhor Jesus.
confiar no Senhor e pensar em coisas boas, em que são de cima, e viver a plenitude das promessas de Deus. Quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor, que nós deixamos a nossa esperança ser roubada, nós deixamos de viver a plenitude que Deus tem para nós vivermos na presença dEle, diante dEle, e vivermos em paz aqui nessa terra. Por isso que nessa noite, a nossa oração é que a esperança dos nossos corações ela seja renovada. Que a esperança que temos no Senhor, ela não será envergonhada. A palavra de Deus nos garante isso. Nós não seremos envergonhados na nossa esperança. Quantos esperaram no Senhor? Quantos aqui, se eu desse oportunidade, poderia testemunhar dos grandes feitos do Senhor? No mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava nos avisando assim, olha, tem aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vai passar essa aflição, vai vir outro, mas você vai vencer também, eu estou com você todos os dias, nós vamos sair lá na frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor nessa hora. Se por acaso você entrou aqui com o coração sem esperança, ou você que nos ouve hoje, que está abalado, está entristecido, está preocupado, ou tem alguém dentro de casa que tem vivido um tempo de angústia e de aflição, que você possa pôr a mão no seu coração nessa hora e dizer ao Senhor, Senhor, renova em mim a tua esperança. Hoje é noite de renovo, hoje é noite que o Senhor ordena a sua paz, ordena a sua bênção sobre a vida do teu povo. Oh Deus, aqui está o teu povo, Senhor. O Senhor conhece o pensamento, o coração, a angústia. Meu Deus, o desalento de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece esses que estão aqui, esses que estão na internet, colocando a mão no seu coração. Pai Celestial, e que o Senhor possa tocar nos teus filhos nessa hora. E que a esperança que estava se esvaindo, meu Deus, Senhor, seja renovada. Que a fé dos teus filhos se renove nessa noite. Meu Deus, que eles saiam daqui, meu Deus, com o coração cheio de paz, de alegria, de ânimo, para viver mais essa semana, com os olhos fixos no Senhor, sabedores que o Senhor é Deus que faz milagres. Meu Deus, que o Senhor possa sim, Senhor, estender as mãos para os teus filhos e tirá-los, Senhor, desse poço, desse lamaçal de tristeza, de angústia, e colocá-lo, Senhor, em cima da rocha firme que é Jesus. Pai, nos sustenta, Senhor, renova a esperança e a paz no coração de cada um. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo acampamento de casais que tivemos esse final de semana, porque os teus filhos foram e voltaram abençoados e guardados por Ti. Oh Deus, que encontraram as suas famílias em paz. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no seio da Tua igreja, nessa igreja aqui. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, o Teu povo que se reúne aqui na Igreja Batista Moriá. Pai, nessa hora, Senhor, nós entregamos a Ti a nossa semana. Pedimos ao Senhor que o Senhor passe adiante de nós. Oh Deus, quebre os grilhões, as cadeias. Senhor, tudo aquilo que o inimigo intentou contra as nossas vidas, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito para passar diante de nós, Senhor, e nos dá a vitória. Abençoa nos estudos, no trabalho, na família. Se há alguém enfermo, Senhor, que o Senhor possa curar pelo poder que há no nome santo de Jesus. E agora que vamos para as nossas casas, Pai, leva-nos guardados pelo poder que há no nome santo de Jesus. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.